Segundo Reis, capítulo 4, versículo 8 e 9. Glória a Deus. Amém? Deixa eu ler a palavra. Quem não tiver a Bíblia, está ali, né? Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave ou rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Amém? Queridos, esse texto trata-se daquela mulher, né? Que Eliseu faz um milagre na vida dela, ora para Deus conceder-lhe um filho por milagre, né? E ela tem esse filho. Mas hoje eu não vou falar sobre isso. Eu quero falar sobre a percepção daquela mulher. E aí, eu coloquei um título assim: o homem cidadão do reino e sua identidade. Ou a identidade cristã, para generalizar, para não ficar só com os homens, para que abranja também mulheres, moços, moças, crianças, enfim. A identidade cristã. O texto nos conta que havia naquela cidade uma mulher rica, de posses, e que o profeta Eliseu, passando por ali, fora convidado por ela para se hospedar, ou seja, para comer, para almoçar, para tomar um banho, para tomar café, enfim. Esse comer pão abrange todas as necessidades físicas de uma pessoa que era, no caso, Eliseu. E passado algum tempo, de tanto esse Eliseu, esse profeta, frequentar a casa daquela mulher, ela tem uma percepção. Ela vê alguma coisa nele que chama a sua atenção. E ela chama o seu marido e diz para ele: olha, esse homem que sempre está com a gente aqui, que almoça, que janta, toma um banho, toma um café, esse homem, ele é diferente. Diferente em qual sentido? Ela diz: esse homem, eu vejo nele que ele é um homem de Deus. Ela identifica o profeta como um santo homem de Deus. E aí a gente vê o restante da história, o que acontece. Mas, queridos, qual é a leitura que as pessoas fazem a seu respeito? Como é que as pessoas te conhecem? A gente precisa fazer autoavaliação de nós mesmos. Paulo chega a dizer, ao ministrar a ceia, lá em 1 Coríntios, como você ouve sempre na ceia, Paulo chega a dizer que o homem precisa
examinar-se a si mesmo. O que é isso? É fazer uma autoavaliação. Por que nós estamos falando isso? Por que Paulo fala isso? Porque a coisa mais difícil que tem é a gente se auto-julgar. Você já percebeu que quando nós vamos nos avaliar, a gente sempre nos avalia para cima. Ou seja, se a nota máxima é 10, eu coloco 10, eu sou 10. Eu me lembro quando eu trabalhei no Estado, funcionário do Estado, tinha um negócio de avaliar, uma avaliação. E essa avaliação era a gente mesmo que fazia, não era? Você lembra? Não sei se tem ainda. Tem. A gente mesmo que fazia. Aí, aquele funcionário mais ruim que tinha lá, sabe, aquele capa de caeira, aquele desengonçado, aquele que escondia na moita para não trabalhar, a nota dele era maior. Na autoavaliação, eu vou colocar 10. Eu nunca coloquei 10 na minha avaliação. Também é lógico, eu nunca coloquei menos de 5. Sou bobo. É de 7 para cima. Também. Mas as pessoas têm uma certa dificuldade em se autoavaliar. Ninguém é ruim quando ele se avalia. Não, eu sou bom, eu sou melhor, eu sou mais bonito, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Ele é tudo de bom. Não, comigo, eu sou diferenciado. Ele tem razão em tudo. Quando vai auto se avaliar, ele nunca perde a razão, ele nunca perde, ele nunca desce do salto. Aquele 15 da Selma, e não desce do salto. Por quê? Porque a gente tem essas dificuldades normais, mas Paulo manda fazer isso, a Bíblia orienta-nos a fazer isso, porque quando eu faço isso, eu entendo a minha fraqueza e fragilidade nesse ponto aqui. E eu ouvi o Dinho hoje falar de manhã, eu sou um cara bruto, eu sou burro, eu sou ignorante. Eu ouvi ele falar hoje de manhã na escola dominical. Eu estava lá no hospital, mas estava assistindo. Mas isso é autoavaliar. Você não é esse bambambam todo que você diz que é, não, querido. Você está se enganando. Você não é grande coisa, não. Não. Você pensa que é. As pessoas pensam que são, quando não são. Ele acha que é, mas não é. Domingo passado, o Tânia avaliou o nego aqui de um jeito que eu falei assim: quando chegar em casa vai levar um couro, vai apanhar, porque ela avaliou o nego e jogou ele lá embaixo. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Vou ter que ir lá no casal, consertar um casal, e vai ser um problema, meu Deus do céu, se o nego estiver vendo essa live. Jesus, tem misericórdia. Você viu? Puxa vida. Eu falei: nossa Deus, o que a Tânia arrumou agora? Problema para mim, para o pastor Eunice agora. Jesus, tem misericórdia. Não deixa o diabo explorar isso não. Estou brincando. Ela falou, mas não foi depreciando não. Queridos, essa mulher, ela viu, através de quê? Que ela pôde ver que ele era um santo homem de Deus. Através das atitudes daquele moço, daquele homem, na casa dela. Através da conversa, dos assuntos que ele tinha com eles. Através da forma como ele se portava na casa. Ela pôde entender: o meu marido, esse cara não é qualquer um. Ele é um santo homem de Deus. E às vezes, sabe o que acontece quando nós nos avaliamos?
sabe, naquele afã de nos blindarmos, né? Escondermos, apegamos às frases, né? Tem algumas frases, por exemplo, não importa o que vão dizer de mim, eu quero é Deus. Não é bem assim não. Você pode até querer Deus, como eu também quero. Não é bem assim. Evidente, uma coisa a gente precisa deixar claro. Evidente que ninguém, nem eu, nem você, ninguém pode agradar todo mundo, 100%. Pode, não tem como. Alguém vai discordar, alguém vai dizer que eu não presto, alguém vai dizer que você não presta, alguém vai discordar, alguém não vai te tolerar, alguém não vai te engolir, como alguém não vai me engolir. É lógico, a gente não agrada todo mundo, nem Deus fez isso, e dirá eu e você. Porém, nós precisamos de uma coisa que eu falo sempre: saldo positivo. Saldo positivo. No meio de 10, você precisa no mínimo de 6 ou 7 que te apoia. O resto pode ser contra, mas você precisa de saldo positivo. E o que a gente muitas vezes encontra são pessoas que se dizem cristãs, com saldos negativos. Entre 10, ele tem 3 ou 4 que se dá bem com ele, e o resto ninguém quer. Saldo negativo. O saldo precisa ser positivo. E quem faz esse saldo se tornar positivo sou eu e você, somos nós. A forma como nós tratamos com as pessoas, a forma como nós conversamos com as pessoas. Rapaz, eu disse para as irmãs hoje, lá de manhã, quando eu fui orar lá no Feijão, eu disse para elas o seguinte: nós encontramos 2 pessoas lá no hospital, na portaria diferenciada. Uma agradável, sensível, e uma outra, sabe, daquela pessoa grossa, dura, que você não acha o lado. Dá vontade de você brigar. Mas eu achei o lado dela, com esse sorriso maroto que eu tenho. Pastor Sorriso. Eu encontrei o lado dela, cara. E ela queria brigar comigo. Sabe? Ela queria. Não pode. Tudo dela não. Não. Minha querida, calma. Vamos conversar. Aí no final ela começou a rir pro meu lado, me deu as oportunidades. Aí quando eu saí, eu falei: fica com Deus até amanhã, viu, querida? Meu amado, amanhã eu não vou estar, só segunda. Eu falei: que pena. Mas por dentro eu falei assim: graças a Deus. É a forma como você trata com as pessoas. Quando eu trabalhava em construção civil, eu fui construir um motel, aquele motel Paloma em Valadares, indo daqui para lá, à sua esquerda, aquilo ali foi eu que construí. E o dono da obra, o construtor, chamava José Vieira, um cara muito rico, muitas propriedades em Valadares, já morreu. E o cara chato, o cara enjoado. E as pessoas falavam para mim assim: cara, você vai trabalhar com esse homem? Nossa, você nem imagina. Moço, o cara virou um doce comigo. Aconteceu isso 2 vezes. O outro, que não pagava ninguém, que era chato, não gostava de crente e não sei o quê. Ele teve aqui em Jampruca trabalhando na Maranata. Esse outro que não gostava de crente, quebrava disco de evangélico, rasgava a Bíblia da mulher para ela não ir à igreja. Eu fui trabalhar para ele: rapaz, você é doido, aquele homem não paga ninguém, aquele homem é isso aqui. Esse cara converteu, eu trabalhando para ele, preguei para ele, é crente hoje, não pode me ver. Foi para a América, se tornou cidadão, voltou para o Brasil, está numa chácara muito linda aí, vive me convidando para ir lá, está crente. E além de crente,
Ele me proporcionou a oportunidade de comprar o lote em Valadares, onde eu moro. Ele me deu aquele lote, pra você ter uma ideia. Me deu o lote, ainda me deu uma metade do material de construção. E o cara que era ruim. Tem que achar o lado. Você precisa saber como lidar com pessoas, não interessa quem são, chatas ou não. Talvez até por isso Deus me qualificou para pastor, porque pastor pega cada pepino, é cada gente que vocês têm que tolerar e engolir, que não é brincadeira. Mas Deus está no controle, né? Precisamos ser sociáveis. O que é pessoa sociável? Uma pessoa sociável é aquela pessoa que entra e sai bem no meio de qualquer grupo, sem se importar se esse grupo é da sua espécie ou não, se gosta do que você gosta ou não, se é contra ou a favor, você tem que se dar bem com ele. Ser sociável é aquela pessoa que chega e as pessoas ficam felizes quando ele chega e ficam chateadas quando ele vai embora. Mas talvez você conheça alguém, quando ele vem de longe, você, oh meu Deus, já vem fulano. Não é assim? Ei, já vem fulano. E agora? Ai meu Deus. E quando ele despede, que assim, estou indo embora, você fala assim, graças a Deus, ele está indo embora. Não é? Você conhece, eu sei que você conhece. Tem gente assim, não tem? Você fica doido para ficar livre dele. E ir na casa dele. Fulano vai lá em casa, pode deixar que eu vou nada. Vou nada. Vou na casa do fulano. Mas tem aquela que quando, antes dele abrir a boca, vai lá em casa e fala, estou indo lá na sua casa. Ele nem fechou a boca ainda. Cheguei. E tão gostoso que é estar perto. Não tem? Eu estou falando verdade. É isso que o Espírito Santo nos ajuda. É nesse sentido. Quando eu comungo com Deus, eu me torno alguém sociável, porque Deus é sociável. Não que eu vá me assentar em roda de escarnecedores, não é isso. Quando a Bíblia diz, não se assente na roda de escarnecedores, a palavra assentar ali, é você se ficar tranquilo e entrar naquela conversa, naquele assunto, e gostar, ficar bem. Não é isso. Ser sociável é você ser convidado por alguém que não professa sua fé, que não conhece o seu Deus, que está fazendo uma grande festa lá de aniversário, casamento, sei lá o quê, e ele te convida e faz questão da sua presença, e você vai, agrada ele e pica sua mula e vai embora e deixa ele satisfeito. Mas tem crente que quando ele é convidado, ele chega lá e esparrama, né? Eu estou em casa. Opa! Cerveja está zoando para lá, para cá, e ele está ali perto. Às vezes ele até nem bebe, mas a latinha está perto. O outro vê e fala, ih, rapaz, olha lá, fotografaram o irmão e a latinha de cerveja está do lado dele. Será que ele estava bebendo? Eu peguei, será? Cheirando fumaça de cigarro, troço nojento. Meu estômago embrulha com cheiro de fumo. Eu não aguento ficar onde tem fumo. Não consigo. Então existe esse tipo de gente, existe crente assim, existe. Qual é a identidade dele? Não sei. Ninguém sabe qual é a sua identidade. Porque você não é sociável. Você não é de fácil acesso
Não é? Que isso? As pessoas precisam conversar com você, mas elas ficam pensando e elas ficam organizando palavras, sabe, com tanto medo, porque fulano não é sociável, não é acessível. Como é que eu chego para ele? O que eu falo? Será que ele não vai me jogar uma pedrada? Vai me dar um coice? Porque tem gente que, dependendo da forma que você chegar para ele, ele te dá um... ele não é acessível. Ele não te dá a oportunidade de chegar para ele, falar, conversar, não deixa. Não tem jeito. Então, esse tipo de pessoas não acessível é um empecilho para se pregar o evangelho. Digo, não pregar para ele, mas ele pregar para alguém, que eu estou falando para crente. Crente que não permite que o outro chegue perto. Porque o outro tem muitos defeitos e ele é a quarta pessoa da Trindade. Santo demais. Essa mulher, a Bíblia não diz que ela era crente. A Bíblia diz que ela era rica, poderosa. Ela tinha muitos bens. Ela tinha um relacionamento na sociedade da época. Ela conversava com o governador da época. Está escrito aí no texto mais abaixo. Ela tinha acesso ao presidente da república da época. Ela diz isso para o homem de Deus, para Eliseu. Fala, eu sou uma mulher que eu entro e saio em qualquer lugar aqui. Eu tenho acesso. Eu falo com quem eu quero. Falo com o rei. Só que ela tinha necessidade. E ela viu no homem, ela viu naquele homem algo diferente. Falei, ele é um homem de Deus. Vou abençoar esse cara. É isso, querido. Quando você é um homem, uma mulher de Deus, as pessoas vão te abençoar. Sabe o que está escrito? 2 Coríntios capítulo 3, verso 2 e 3. É aqui. Olha o que Paulo escreve. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. O que Paulo estava dizendo para a igreja de Coríntios: olha, vocês são carta lida pelos homens, ou seja, as pessoas estão olhando para mim. As pessoas estão olhando para você. Queridos, olhando em que sentido? Como é que é essa visão das pessoas em nós? Como ela se dá? Essa visão se dá através da minha forma de comunicar. Se eu sou grosso para comunicar, se eu não sei falar com as pessoas, eu sou visto assim. A minha forma de negócio, como é que eu negocio no comércio? Como é que eu trato o funcionário, o empregado? Como é que eu trato meus patrões? Eu conheço gente que não consegue ficar no emprego porque não sabe tratar o patrão. Eu conheço gente que só trabalha uma vez para alguém, nunca mais ele quer saber dele. Tão ruim que ele é. Isso inclui taxista, viu? Não, nesse táxi eu não entro mais, só entro no táxi do Heriberto. Você me dá um troco, eu estou fazendo merchandising.
fazendo merchandising, então eu mereço alguma coisa. Tem gente que ele não consegue trabalhar para ninguém. Consegue. Na escola mesmo, tem a questão do contrato, assim como na prefeitura, né? Tem os contratados. Tem gente que é tão ruim que ele faz um contrato de 1 ano na escola e depois o diretor fala assim: não quero esse cara aqui mais não. Eu não quero essa mulher aqui mais não. Deus me livre desse professor. Deus me livre dessa professora. Eu não quero aqui mais não. Ninguém quer. E eu estou falando com crente. Não, crente isso é normal. Mundano isso é normal. O que levou aquela mulher saber quem era Eliseu? O texto diz que ela observava. Nós somos observados, querido. 24 horas nós somos observados. As pessoas olham para a gente 24 horas. Desde quando você levanta e sai, vai na padaria, vai para o trabalho. Desde quando você começa o seu dia, as pessoas começam a olhar para você. Mas olhar com olhar, procurando te reprovar. Enquanto você se autoavalia, as pessoas te depreciam. Elas querem achar alguma coisa para te depreciar, para te jogar para baixo. E elas olham assim. Elas ficam te olhando. Ninguém vai te elogiar, não. Fica esperando elogio aí. Coitada. E às vezes nem o marido elogia. A coitada da mulher precisa ficar pedindo, implorando: ô bem, você não gostou, não? Aí ele: mais ou menos. O cara é ordinário, né? A mulher fez com tanto carinho: mais ou menos. Ô bem, eu tô bonita. Já serve. Também tem mulher também que não sabe fazer um elogio pro marido, não. Eu acredito que a nega deve ter enchido o nego de beijo domingo para ele ficar bonzinho. Para quebrar aquele negócio. Vem cá, meu amor. Ô, glória. Acho que o nego até gostou, porque rendeu. Eu tenho certeza, pela cara dele eu conheço. Rendeu, ele está satisfeito demais. Rendeu. Faz de novo, mulher, faz de novo. Eita glória, Jesus é bom. Aí, como é que ela viu que era um santo homem de Deus? Ela observava. Deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa identidade civil, aquela carteirinha verde que você tem, ela apresenta as pessoas. Ou seja, quando você chega numa repartição pública ou em qualquer ambiente que você precisa se identificar, eles pedem a sua identidade, carteira. E aquela carteira tem a sua foto, tem a sua digital, tem a sua assinatura, tem a sua filiação, CPF. E aí as pessoas comparam você fisicamente, a sua foto e os seus dados com aquilo que está escrito. Então a identidade civil, ela te apresenta as pessoas, porque nela contém tudo isso que eu já disse. Agora presta atenção numa coisa: a sua identidade como cidadão do reino não é aquela carteirinha verde. Ela exige mais. A identidade de cidadão do reino chega antes de você.
As pessoas sabem e conhecem você mesmo estando ausente, à distância. Não é assim com a identidade civil. Mas a identidade cristã é assim. Quando aquela mulher fala para o marido da identidade de Eliseu, ele não estava presente. O que a gente precisa entender é isso. O que é mais importante na vida cristã é eu saber, você saber, que as pessoas, mesmo você ausente, elas te conhecem como alguém que serve a Deus. E que não tem que se nada a reprovar. Porque não, queridos, não se iludam. Não se iludam. Na sua presença, é muito fácil eu dizer e falar bem de você. Diante de você, as pessoas, Edson, rapaz, você é um cara bacana demais. Te amo, viu, cara? Fazer igual o João, manda um beijo pro pastor. De perto é muito fácil. Agora de longe, rapaz, o Edson não vale nada. Você já viu como é que aquele cara é ruim? Que homem difícil de mexer com ele, rapaz. Isso é de longe. Mas de perto, cara a cara. E é isso que acontece muitas vezes com crentes. Os crentes tão distantes, estão metendo a língua nele. Falei, esse cara aqui não vale nada. Ih, rapaz, que fala que é crente não é nada. Aqui não paga ninguém. Aqui não sabe conversar. Aqui é ruim. Aqui não dá nada para ninguém. Aqui é mão de vaca, não sei o quê. E arruma tanto pretexto de apelido e jargão para colocar na pessoa. Porque está longe. Identidade. A identidade dele, cristã, é aquela. Falso. Mentiroso. Né? De longe. De perto é um amor de pessoa. De longe é o diabo. É o capeta de longe. De perto é um anjo sem asa. Então é preciso que a gente entenda isso, para que eu me porte de tal maneira que quando eu me encontrar distante, as pessoas possam falar bem a meu favor, porque isso é que vai estar pregando o Evangelho. Não é o púlpito aqui com esse microfone que prega o Evangelho, mas é a minha vida que prega o Evangelho, é o meu portar que prega o Evangelho, é a forma como eu convivo com as pessoas que pregam o Evangelho. Jesus chega a dizer uma coisa interessante. Ele diz assim: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te pedir a túnica, dê a capa também. O que Jesus está querendo dizer com isso? Está querendo dizer, queridos, que eu não tenho que bater de frente com você. Não. Como eu fiz com a dona lá da portaria. Eu não tenho que bater de frente. Eu tenho que mostrar para ele ou para ela que eu sou o contrário de tudo aquilo que ela está jogando em cima de mim. Eu tenho que mostrar que eu amo essa pessoa. Eu tenho que mostrar isso. Ainda que eu queira pegar no pescoço. Que a gente é ser humano. Mas o Espírito Santo, ele, a Bíblia diz, Paulo escreve e fala muito bem sobre os frutos do Espírito. Eu não vou estender muito, mas isso é fruto do Espírito. Ele precisa estar em mim, trabalhar em mim nesta hora, porque não sou eu, é o fruto do Espírito que faz com que eu tolere, é o fruto do Espírito que faz com que eu trate bem as pessoas, é o fruto do Espírito que faz com que eu perca para ganhar. Às vezes a gente tem que perder. Como servos de Deus, como serva de Deus, você tem que perder. Você não pode ganhar todas. Preciso perder. O reino, o cidadão do reino,
chega antes. As pessoas conhecem você mesmo estando ausente, à distância. Hoje, por uma questão de preservação do meio ambiente, presta atenção, materiais são reciclados, garrafa, plástico, papel, metal, são reciclados. Várias vezes, um carro, por exemplo, ele roda e vai para o ferro velho. Ele vai lá, desmancha aquele carro, faz outro carro. A lata de cerveja, Guaraná, Brahma, suco, a latinha, você toma, joga fora, amassa, alguém leva ela para reciclagem, ela vira outra lata, e depois outra lata, e depois outra, e vai assim. A garrafa PET, do mesmo jeito, para aqueles que têm consciência e não jogam nos rios. Joga no lugar certo, no lugar adequado, o lixo. São reciclados. Por quê? Para preservar a natureza, que é a nossa casa maior. Para não nos trazer prejuízo. Reciclado. Nós, homens e mulheres de Deus, fomos reciclados, transformados por Jesus. Isso é bom, né? Homem e mulher de Deus foi reciclado. Jesus pegou você e fez você de novo. A Bíblia diz que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então tem que nascer de novo. Tem que se tornar outra pessoa. Isso é uma reciclagem que Deus faz com a gente. Pega esse barro e torna a fazer outro. Faz de novo. Agora é preciso entender. Uma vez reciclados, transformados em sal, não temos mais condição de outra reciclagem. Só dá uma. Mateus 5, verso 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Quando Jesus nos chama para uma reciclagem, para uma transformação, nós nos tornamos sal. Ele diz: vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. A única coisa que não se recicla, sal. Não dá para fazer outro. E você é sal. Amém? Presta atenção, você é o sal da terra. Queridos, entre tantas coisas, para que serve sal? Ninguém vive sem um sal. Toda casa tem que ter sal. É um dos alimentos mais baratos, mas tem que ter. Pode ter o alimento mais caro lá na sua casa para ser cozido ou assado, mas se não tiver sal, não vai prestar. Está entendendo? Parece algo insignificante. É tão insignificante que ninguém preocupa com sal. Ninguém preocupa. Você vai às compras e você fala assim: eu tenho que comprar arroz, feijão, carne, contra filé, eu tenho que comprar picanha, eu tenho que comprar frango, eu tenho que comprar um monte de coisa enlatado. Então você compra aquele punhado. Mas o sal, você não está nem aí para sal, porque o trem é barato, fácil acesso, e toda casa tem. Você já percebeu que o sal nunca acaba? Acaba arroz, acaba feijão, acaba o óleo, acaba a carne, acaba tudo, mas o sal não acaba. Troço danado, senhor.
Tem gente que nem compra sal, né? Lá na roça eles nem compram, porque dá o gado e eles comem também. E é o melhor sal. E lá em casa eu só como ele em Valadares. Eu compro um saco de 20 quilos, dura 1 ano. Eu não compro salzinho de supermercado, que ele faz mal, viu? Para quem tem pressão alta, então é um veneno. E tem iodo, por isso que ele não fica duro, ele não vira pedra, porque ele tem iodo e o iodo faz mal. E aquele sal do gado, aquele natural, ele empedra, ele endurece, porque ele é natural. Ele é o melhor sal para que se comer. Estou dando aula de culinária também. Vou querer receber. Então preste atenção. Jesus disse que nós somos o sal. E sal, ele serve para muita coisa, entre elas, ele dá sabor. Não é? Assa uma picanha sem sal e come para você ver. Pior do que, não sei qual é a pior carne não, mas pior do que sebo. Tem que ter sal. Sal na medida para dar sabor. O que Jesus quis dizer com isso? Você precisa dar sabor às pessoas. As pessoas precisam gostar de estar próximo de você. Você precisa temperar a vida das pessoas de tal forma que elas anseiem estar perto de você, estar junto de você, porque você é o sal. Quando a pessoa é o contrário disso, que não é o sal, ou é aquele sal que salga, ou deixa sem sal, ele não dá sabor. Ninguém quer ficar perto. Tem gente que é detestável. Eu estou falando, eu pessoalmente, particularmente, tem pessoas que eu prefiro não encontrar com ele. Se eu puder correr, eu vou correr. Porque eu sei que o cara é chato. Crente, mas é chato. Vai para o céu? Vai. Porque não sou eu que vou levar. Porque se fosse eu, ele não ia não. Mas é Jesus, então ele vai. Jesus leva, porque Jesus sabe amar mais do que eu. Então Jesus leva ele para o céu. Mas se fosse comigo, depender de mim, ele ia ficar aí. Falando, você não vai atrás de mim não, rapaz. Você está doido? Basta que tolerei você lá na terra. Tem mulher chata aqui. Você sabe que tem. Não dá para você ficar perto. Você quer distância. É meu irmão, mas pastor, não dá. É complicado. Mas já tem aquele que você quer abraçar, quer dar, nossa, que coisa gostosa estar com vocês aqui, né? Aquela carninha assada que a gente come junto lá, né, João? Joãozinho come nada, quase nada. Joãozinho devagar para comer carne, gente. Pode convidar ele para sua casa, leva ele para lá. Ele é devagar, ele quase não come, ele faz até medo da gente, faz até raiva. Não come nada esse homem. A gente faz as coisas para ele, ele faz pouco caso. Mas tá bom. Mas é bom, é gostoso estar junto, sabe? É gostoso. Tem homens que não gostam de estar junto com a gente, não, mas eu gosto de estar com essa salvada aí. Salvada é gente boa demais. Tem uns que correm da gente, rapaz, vem pra cá, cara. Aí, uma das características do sal é dar sabor. E eu pergunto, que tipo de sabor, gosto você tem causado às pessoas? As pessoas querem estar com você ou preferem não estar? É muito sério isso, gente. A gente precisa pensar nisso. Se as pessoas não querem estar perto de mim, é porque alguma coisa está errada comigo. Eu preciso mudar, eu preciso me autoavaliar e ver onde eu erro, onde eu estou errando, para que as pessoas se afastem de mim e não se aproximem. Afinal de contas, eu sou sal. Eu preciso dar sabor. Que tipo de sabor? Você é doce
ou é amargo? O doce é muito mais favorável, né? A maioria que está aqui não gosta do meu café, porque é amargo. Eles gostam do café de Hernani e de Heriberto, que é água e açúcar. Lá em casa, quando o Heriberto chega lá de manhã, a Geni às vezes já fez o café naquela hora, a Geni pega o café que eu ia jogar fora e passa o café para ele beber e ele fala que está forte. Você tem uma ideia, o pó vai jogar fora. Tem gente que não suporta meu café. Meu café é forte e amarga. Não é que ele amarga, porque ele é forte. Café não amarga. Café amargo é café queimado. Café torrado no ponto, ele não amarga. Mas é questão de sabor, né? Você é doce ou é amargo? Tem gente que é tão amargo, sabe? Tem gente que é tão amargo que as coisas que acontecem com ele descarrega nos outros. Não é? Se ele tiver um problema em casa, ou com o marido, ou com a mulher, ou com o filho, ou financeiro, ele sai na rua e sai soltando fogo pela venta e pela boca, entendeu? Igual aqueles dragão bravo demais. Não estou para ninguém. Não mexe comigo, não chega perto de mim. Pelo amor de Deus, sai de perto de mim. Rapaz, o que eu fiz? Não interessa, não interessa. Quero nem saber quem invernizou a barata, quem pisou no pé do pato para ele ficar chato. Não quero saber. Tem gente que é amargo mesmo. Ele, sabe? Você não tem como aproximar porque ele é uma porteira. Aquelas porteironas velhas antigas que você solta assim, que dá aquela pancada, pá! Quase que quebra o mourão. É aquele tipo assim, entendeu? É complicado. E a gente precisa ser doce. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que você é o sal, que causa sabor, que dá gosto. Também nada melhor do que o doce. Principalmente aquele docinho que o Bal faz de leite, chega a derreter na boca. Gostoso, doce. Mas o amargo ninguém quer. Ninguém quer aproximar de um amargo. Como identificar um homem de Deus então, uma mulher de Deus? Veja nesse texto bíblico 3 espécies de pessoas. Eu vou te mostrar aqui um texto. Existem discípulos e 2 classes de multidões. Vamos ler o texto. Já estou terminando. Espera aí. Lucas capítulo 7, verso 11 e 12. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Como é que eu conheço um homem de Deus ou mulher de Deus? Existem 3 tipos de pessoas que frequentam algum grupo. E aqui nesse texto a gente encontra elas. A primeira a Bíblia diz que Jesus, quando chega a Naim, ele estava acompanhado de seus discípulos e uma grande multidão. São 2 pessoas, os discípulos e uma multidão. Quem são os discípulos? Os discípulos são aqueles que seguem a Jesus, são aqueles que observam a palavra e colocam essa palavra em prática nas suas vidas. São discípulos. Eles observam a palavra, conhecem a palavra, andam com Deus e colocam em prática aquilo que a palavra diz. São discípulos. Mas e a multidão que estava ali? Eram os curiosos. Curioso. Estou aqui. Eram os famintos,
eram os que precisavam de alguma coisa de Deus. Tem gente que é assim. Ele vai na igreja porque eu vou lá porque Deus pode me abençoar. Então ele está querendo alguma coisa de Deus. Ele nunca tem nada para dar para Deus, ele só quer receber. É uma multidão que anda junto com os discípulos. Estão os discípulos, então uma multidão. O discípulo está obedecendo, está fazendo a vontade de Deus. E tem a multidão de interesseiros que está junto também, porque vai sobrar alguma coisa para eles. A pesca maravilhosa que aconteceu no Evangelho de João, me parece, capítulo 5. Acho que é isso mesmo, não me lembro, não está aqui não. Quando Jesus manda lançar a rede no mar alto para pescar, os discípulos o fazem. E o texto diz que quando eles arrastam a rede, tá, eles trazem uma quantidade enorme de peixes. Mas não foi só eles que pescaram, os outros barquinhos que estavam em volta também pegaram. Ou seja, a bênção respinga. Tem gente que é tão esperto que ele não aceita Jesus de jeito nenhum, mas ele cola em crente, cola em pastor para ser abençoado, e é. Só não sei se ele vai para o céu desse jeito, mas que ele recebe, ele recebe. Tem gente que vai na igreja só para receber alguma coisa. Ele não vai lá para servir a Deus, para aceitar Jesus, para se tornar um crente. Não, ele vai lá para receber alguma coisa de Deus. E Deus tem para dar, por causa da sua misericórdia e do seu grande amor, que não é o meu, que se fosse o meu você não ganhava nada. Se fosse eu, você não ia levar nada de catibiriba. Mas é Deus. Agora, duas multidões. Vamos ver a terceira, né? E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E agora? Essa multidão, quem é? São os desesperançosos. São aquelas pessoas que não têm nenhum futuro promissor para elas. Estão jogadas ao léu, a traças, desesperançadas. Estava seguindo quem? Um defunto. Automaticamente, quando você segue um velório, um defunto, você vai pensando assim: vou passar ali, é meu fim, o coitado já foi, não tem jeito mais para ele, e daqui a pouco para mim também não tem. É desesperança. Essa é a multidão. Tem gente que está seguindo só defunto. Seguindo defunto, só segue gente morto. E quando eu falo de gente morta, é gente que vive em pecado. É a sua roda, a sua alegria, o seu prazer está lá. Você está indo também. E sabe que vai para o inferno também. Mas eu estou seguindo esse negócio. Melhor seria ser a multidão que segue os discípulos. Não tão bom quanto, mas pelo menos tem uma esperança. Eu estou aqui, de repente, uma hora o Espírito Santo me toca e eu dou um pulo. Eu quero Jesus também. Quem sabe? Quem sabe nesta noite, né? Quem sabe nesta noite o Espírito te toca e você fala: eu vou servir a Deus mesmo, porque outro jeito não. Fazer o que nessa vida, nesse mundo? Quem sabe você decide. E a multidão de discípulos? É aquela multidão cheia de alegria e de esperança. Aqui eu estou seguindo a vida. A morte vem de lá para cá, eu vou com a vida daqui para lá. Diferente. É outra multidão. Então você vai conhecer o cidadão do céu. Como? Onde ele está andando? Com quem ele está andando? Que forma ele está andando? Você vai saber. Esse é o homem de Deus. Esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha a orientação
que Paulo nos dá. Se eu tenho a mente de Cristo, como é que eu devo me portar diante de situações, diante de pessoas, diante de coisas? Como é que eu devo me portar? Eu preciso perceber, tudo que é honesto vale a pena para mim. Tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, é verdade, vale a pena. Tudo que é honesto, verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, é para louvar o Senhor? É para agradar a Deus? Então serve para mim. Agrada o Senhor? Serve para mim. Alguém que agrada ao Senhor serve para mim. Não agrada ao Senhor, não serve para mim. A Bíblia diz, o texto diz, nisso pensai. Então eu vou pensar, eu vou entender que eu preciso louvar a Deus em todos os sentidos da minha vida, em todas as áreas da minha vida. Isso fazei. Existe o egoísta e o altruísta. E isso, querido, é uma forma da gente conhecer o homem e a mulher de Deus. É um sintoma de identidade. Egoísta ou altruísta. O caráter é altruísta, pensa nos outros a despeito de si. As pessoas altruístas, elas pensam nos outros antes de si. O egoísta, ele só busca o proveito próprio. Ele só quer para ele. Ele só quer para ele. É o egoísta. Nada para os outros. É o contrário. E Jesus, Deus, nos ensina a sermos altruístas. Como sal, eu preciso pensar nas pessoas. Eu preciso analisar as pessoas. Veja no texto que li, em princípio, no texto básico, que a Bíblia diz, o texto diz que aquela mulher, ela não precisava de nada. Mas se você continuar lendo o texto, você vai ver que a preocupação de Eliseu era com a mulher. Quando ele vira para o seu moço Geazi e fala assim: o que nós vamos fazer para agradar essa mulher? Não tem nada que eu possa dar para ela, ela tem tudo. Como é que a gente faz? Geazi olhou para ele e falou assim: ô meu senhor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Ela tem um negócio aí que ela não tem, não. Não o quê? Ela não tem filho. Ah, é? Ela não tem filho. A mulher é estéril. E aí, Eliseu falou: então já sei o que fazer. O primeiro encontro que ele tem com ela, ele profetiza na vida dela: daqui 6 meses você vai segurar um menino. A mulher falou assim: você está brincando comigo, profeta? Para com isso. Vem brincar comigo, não. Eu não tenho condições de ter filho, não. É? Pois é, pode esperar. E o menino veio. Por que esse menino veio? Porque o profeta, ele pensou na necessidade de alguém que aparentemente tinha tudo. Que na verdade tinha, mas precisava de alguma coisa. Eu costumo dizer que ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Não existe uma pessoa tão pobre que não tenha nada para dar. E não existe ninguém tão rico que não precise de nada. Essa é a verdade. Não existe pessoas abastadas que tenham alguma coisa, dinheiro, sei lá o quê, que não precise de nada. Mas também não existe ninguém tão pobre que não tenha nada para dar.
Vamos ler a história de Neemias, só para a gente ilustrar isso aí que eu acabei de dizer. Neemias capítulo 1, verso 1 a 3, 1, 2, 3. Olha o que Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disse-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as portas queimadas a fogo. Queridos, Neemias foi altruísta, porque qualquer um de nós que aqui estamos, na situação de Neemias, estaria preocupado com seus irmãos de fé. Não estaria. Sabe por quê? Neemias vivia num palácio em Suzã. Ele era o copeiro do rei. Ele comia a mesma comida do rei. Aliás, ele comia antes do rei. Que a função do copeiro, na época, era comer, provar aquilo que era feito para o rei, para evitar a morte do rei. Ou seja, o rei tinha muitos inimigos, os reis. E se porventura alguém colocasse um veneno, chumbinho, estracnine, na comida do rei, quem ia morrer primeiro? O copeiro. Ele tinha que provar. Se tivesse veneno, ele caía duro e o rei não ia comer. Neemias era esse cara. Dormia bem, comia bem, vestia bem. Com esse agravante, né? Poderia ser envenenado, mas estava ali. Ele ia preocupar com quem estava lá do outro lado, com fome, ou morrendo, ou preso, sei lá. Ele ia preocupar. Mas ele foi altruísta. Quando os irmãos chegaram para visitar ele, a primeira coisa que ele faz é perguntar: como é que estão os meus irmãos lá em Jerusalém? Como é que eles estão? Como é que está a cidade? Isso é altruísmo. É pensar nos outros a despeito de si. Eu posso estar muito bem hoje, mas esse é um motivo maior para eu estar pensando no outro. Até porque eu já tive numa situação de dependência de outros e ainda posso estar a qualquer momento, sei lá. Então a gente precisa pensar nos outros. A igreja que não pensa nos outros não vai ganhar almas. A igreja que não pensa, os discípulos que não pensam em ganhar almas, em trazer vidas para a igreja, não, eu estou indo para a igreja e pronto, acabou. Nem sequer pensou num parente dele que está em casa com ele, ou em alguém que mora do vizinho do lado, bate papo a semana inteira, mas não faz um convite para uma célula. Até também é pedir demais, né? Que tem crente, nem ele vai. Como é que ele vai convidar, né? Nem ele vai. Pedir demais. Mas ser altruísta, Neemias, ele tinha razões de sobra para não estar preocupado com aquilo. Mas ele preocupou. E quando os irmãos dele deram um relatório, que eu li aí, seus irmãos estão lá numa pitimba danada. O negócio está feio lá. Está todo mundo com o nome no SPC, estão devendo, Bolsa Família foi cortado,
o negócio está feio, viu? O aluguel venceu, e eles vão tirar ele da casa, e, sabe, desempregou todo mundo, o negócio lá está difícil. Aí, e Jerusalém? Ih, rapaz, a cidade, não tem luz nos postes, está tudo apagado, tudo queimado as lâmpadas, entendeu? E uma sujeira na rua, ninguém vai, nada, entendeu? Tá tudo, tá um caos, e esgoto corre a céu aberto, a cidade está um caos. Foi isso que eles deram, foi o relatório que eles deram para Neemias. E diante desse relatório negativo que eles deram para Neemias, lógico, eu coloquei as minhas palavras aqui e no nosso tempo. Mas diante daquele relatório negativo, o que Neemias faz? Ele vai orar. Ele vai pedir a Deus oportunidade, graça, para falar com o rei a respeito daquela situação, porque ele precisava ir lá, para ver o que estava acontecendo. É amor. É aquilo que Jim ministrou de manhã. É amor. É unidade. Não é? É amor, é unidade. Você que não veio na escola dominical, você perde tanto. Sei que você fica fazendo domingo de manhã, não sei aqueles que trabalham, que fica babando o travesseiro. Babando o travesseiro. Fica 8, 9 horas da manhã. Ah, para. Fica a escola, rapaz. Dá seu jeito. Levanta, pula, toma um banho frio, desperta. Neemias, depois de orar, Deus dá a ele a oportunidade de falar com o rei. Como é que foi a oportunidade? Olha que coisa interessante. Quando a gente busca a Deus, e Deus direciona alguma coisa e Deus faz. Olha para você ver a oportunidade. Ele estava querendo falar com o rei. Ele chega para servir o café da manhã. Tomou o café, que ele tinha que tomar, né? Porque se tivesse veneno, ele morria. Tomou o cafezinho. Você quer, Bruno, um serviço desse? Não quer não, Bruna não quer não. Tomou o cafezinho, não morreu. Não morreu. O rei foi tomar o café, o rei olha para Neemias e fala assim: Neemias, eu nunca te vi assim não. Eu estou citando a Bíblia, você tem preguiça de ler, eu tenho que ler para você. Tá? Depois você me paga. Está com preguiça de ler a Bíblia, eu estou lendo para você. Aí o rei, ô Neemias, o que você tem, rapaz? Você está com uma cara muito triste, você não é assim. Você é alegre, você é igual o pastor Sorriso, você chega aqui rindo todo dia de manhã, agora você fechou a cara, você está cabisbaixo. Pode ler aí a história que é isso mesmo. Olha a oportunidade que Deus dá para ele. Tudo que ele queria. Aí ele vira para o rei e fala assim: ô rei, eu estou triste mesmo, sabe por quê? Eu estou chateado. O que foi, rapaz? Ah, o meu povo, meus irmãos, está sofrendo lá em Jerusalém, quebraram a cidade toda, os muros lá estão derrubados, não tem lâmpada nos postes, está tudo apagado, entendeu? Está suja a cidade, está feia a cidade. Aí o rei falou assim: você quer ir lá? Ele falou: eu quero, rei, eu preciso ir lá, mas o que eu vou fazer? Ô Neemias, vou fazer um negócio. Eu vou te dar umas cartas. Sabe o que é isso? Passaporte. Para entrar em outro país. Ele tinha que atravessar o país e passar em outro país. Eu vou te dar carta, eu vou te dar um passaporte, vou te dar visto. Você vai lá. E outra coisa, você vai levar material para a reconstrução da sua cidade, dos muros. Ó, Neemias é chamado reconstrutor. Se você puder e tiver a oportunidade de gostar de ler, vai na livraria e compra um livro chamado Neemias, o Reconstrutor. É lindo, é fantástico, eu li 2 vezes. Ele vai e fala assim: olha, já tem tudo. Pegou aquele negócio e foi para lá reconstruir os muros. E aí a história vai. Mas o que eu quero que você entenda nesta noite é que uma das características de um homem e uma mulher de Deus passa pelo altruísmo, que nada mais, nada menos é do que alguém que sabe amar gente, que sabe gostar de gente,
Isso é o altruísmo. E isso, queridos, é necessário. São atributos que norteiam nosso caráter: verdade, honestidade, justiça, pureza, amabilidade, boa fama, etc. O caráter cristão é forjado pelo Espírito Santo em nós. E é uma obra do Espírito. Tito chega a dizer, vou terminar agora, acabou mesmo. Não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ou seja, não é por aquilo que eu faço de bem. Isso é atributo cristão. Não é por aquilo que eu faço, mas é porque eu fui lavado. Eu fui liberto, eu fui salvo. Jesus nos libertou, me salvou, e agora eu faço isso. Mas não é isso que me põe salvo, não. Pelo contrário, eu já sou salvo e liberto em Cristo Jesus. Fique de pé agora em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos orar. Eu quero orar por você, querido. Eu quero orar por nós. Eu quero orar pelas pessoas que nos assistem por esta live, que ouviu esta palavra, que ela entre no coração de cada um, que ela encontre lugar no coração de cada um dos teus filhos agora, Pai, no nome de Jesus. Pai, nós oramos, agradecemos ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela palavra ministrada, pela palavra rema, que ela alcance os nossos corações e que ela reflita em nós uma nova vida. Pai, que a identidade cristã seja, meu Deus, uma patente em nossas vidas. Que as cidades, que os locais onde andarmos, meu Deus, seja na escola, seja em casa, no trabalho, na viagem, possamos refletir a luz do Senhor, o amor do Senhor por almas perdidas. Nos ajude, Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoamos a tua igreja nesta noite, abençoamos o teu povo, Senhor, abençoamos as famílias, que o Senhor as dê uma semana de vitória, um dia abençoado amanhã, uma semana abençoada. Livra-os do mal, que todo projeto maligno seja desfeito agora, em nome de Jesus. Que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e as consolações do Santo Espírito reine agora e para todos sempre com esta igreja e com todo Israel de Deus. Vão em paz, que o Senhor te abençoe. Um beijo no coração. Te amamos. Aleluia. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável, que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado.